Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Egresso em Foco, que é uma ação da Central de Carreira e Oportunidade de Estágio. E hoje a gente está no episódio da enfermagem. Eu sou uma colaboradora da CCUE, Amabile Santos, e hoje nosso entrevistando é o professor, mestre Mário Luiz Jacobino Ribeiro. Um prazer te ter aqui, Marinho. Prazer todo meu, é uma honra. Essa iniciativa é muito bacana porque ela valoriza o nosso egresso. Sim. E você, como egresso dessa instituição, tem muito a contribuir para a gente. Então, estou muito feliz de poder fazer essa entrevista com você. Vamos lá. Queria que você contasse para a gente como é que foi sua trajetória antes de ingressar na faculdade, Sim. Quando você ingressou e como que foi esse processo até hoje estar aqui na nossa docência. Ótimo. Olá, olha assim, eu sou egresso, na verdade, antigo, né? Não só da graduação, não. Eu entro aqui na universidade, na verdade, pelo colégio de aplicação, né? Em 2002. Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem lá no colégio de aplicação. Na época era auxiliar de enfermagem, depois fazia o técnico em enfermagem, e aí eu fui ali em 2002, 2003, 2004 estudando essas duas profissões, né? Tanto auxiliar de enfermagem quanto técnico de enfermagem. Então, começa mais ou menos ali a minha história como egresso, né, dessa casa, né? Outro dia eu estava tendo um evento do curso técnico e tive a oportunidade de falar isso para os alunos do curso técnico, né? Que é nesse momento que a gente começa ali falando um pouco de enfermagem, né? Então foi muito bom. Então começa ali e depois, né, em 2007 que eu entro na universidade, né, no curso de enfermagem, depois de uma grande luta e começo aí a estudar um pouco enfermagem e se interessar cada vez mais por essa área. Né? E com quantos anos você se formou aqui na faculdade de enfermeiro mesmo? Enfermeiro com 31. Então, muito novo também, né? Já tinha uma vivência na área de enfermagem, como auxiliar, como técnico de enfermagem, mas foi aí que eu comecei a, de fato, né, ter alguns contatos, né? Lembro sempre que são duas profissões diferentes, né? A gente, como enfermeiro, precisa aí ter uma coisa muito relacionada à liderança, à gestão, e isso a gente vai aprendendo aos poucos, né, com a carreira mesmo, né? Mais ou menos isso. E você fez, né, 2 especializações bem bacanas, assim, e a gente queria que você contasse o que levou você a escolher essas 2 especializações depois do mestrado também. Sim, então, eu como auxiliar e como técnico de enfermagem, eu trabalhei muito tempo em hemodiálise, né? Fui trabalhar em hemodiálise em 2004, né, sem saber o que era hemodiálise, né, e fui escolhido por uma enfermeira que me deu aula, a professora Paloma, na época. E aí a Paloma foi e me sequestrou lá para a hemodiálise como técnico e fiquei lá um tempo, né? Depois da graduação, eu falei, acho que eu gosto mesmo, depois de ter participado ali de várias clínicas cirúrgicas, CTI, o que eu gosto mesmo é hemodiálise. E aí fui fazer as minhas especializações, né? Comecei com nefrologia, fiz em Juiz de Fora, e aí trabalhei um tempo na nefrologia, né? Voltei, né, como enfermeiro, trabalhei como auxiliar de enfermagem, técnico, voltei como enfermeiro e depois voltei mesmo especialista para dentro do serviço de hemodiálise. E lá fiquei de 2011 a 2013, mais ou menos, trabalhando com nefrologia, com pacientes que fazem hemodiálise, né? Trabalhei um tempo também como na primeira captação de órgãos do Hospital Universitário de Vassouras, em 2006, né? Então foi uma história que também vivi ali como auxiliar, como técnico de enfermagem. Isso tudo firmou para que eu pudesse ir para essa especialização de nefrologia, né? Acontece que eu fui mordido por um bichinho chamado cardiologia, né? E especificamente a hemodinâmica, né? Eu trabalhava em um hospital chamado Cardiolife, né? E aí eu fui levar um paciente, né, nesse ano, 2008 mais ou menos, estava começando o serviço de cardiologia intervencionista aqui em Vassouras, né? E eu nem sabia o que era hemodinâmica. Achava muito que era parecido ali com hemodiálise, né? E aí eu fui levar um paciente para fazer cateterismo, né? E quando eu cheguei lá, falei assim, eu queria saber o que mais faz desse serviço aí. E aí fui olhar um pouquinho. No dia a enfermeira não deixou eu entrar, olhasse muito bem, mas eu entendi que ali mexia com infarto, com doença cardíaca.
E aí, voltando para o hospital, depois com um paciente, né, que tinha feito cateterismo, eu voltei e conversei com uma enfermeira, que depois virou enfermeira também, Juliana Bernardes, uma amiga, agora é médica. Ela falou assim, Mário, eu gosto, sabe de qual área? Hemodinâmica. Eu falei, eu também gosto dessa área, então eu vou para essa área. Então, isso me levou, né, firmou depois da minha especialização em nefrologia, estudar também hemodinâmica, porque eu também, em 2010, por destinos aí, né, eu fui trabalhar como técnico de enfermagem também em hemodinâmica. Então, eu fui conhecendo essas áreas e essas áreas me fez fazer essas escolhas, né, nas especializações. Então, eu lembro que em 2011, 2012, logo assim que eu me formei, eu fazia as duas especializações juntos, né? Eu fazia tanto a nefrologia lá em Juiz de Fora e fazia a cardiologia hemodinâmica também lá em Juiz de Fora. Nossa, ao mesmo tempo, que desafio, né? Então eu ia praticamente quase todos os sábados, né? Era sábado e domingo, né? A especialização. Eu ia quase todos os sábados e domingos para Juiz de Fora estudar. E aí o sábado e domingo que eu não estava estudando, né? Em Juiz de Fora, eu estava o sábado inteiro trabalhando no serviço de hemodiálise, de 6 da manhã, né? Que a hemodiálise começa cedo, né? É uma vida para o enfermeiro ali, que se o enfermeiro não chega, não funciona o serviço de hemodiálise. Então, eu chegava às 6 horas da manhã e ia embora da clínica às 21 horas. E aí fiquei um tempo fazendo essas especializações, até porque eu precisava, né, dessa especialização, dessa titulação por trabalhar em hemodiálise, e outra porque eu comecei a gostar de hemodinâmica, né? E aí eu acabei terminando a nefrologia, fiquei seguindo só com a hemodinâmica ali nas especializações, até que concluí as duas especializações, né? Um tempo difícil ali de artigo, de TCC, mas graças a Deus concluí ela com êxito, né? Que é uma área que você ainda atua muito hoje, essa questão de publicações, né? Você faz bastante publicação com os alunos, tanto enquanto né, professor, mas já na época de aluno você fazia bastante publicação. Mas o que a gente queria saber, o que levou você a fazer o mestrado? De onde surgiu essa vontade? Então, por incrível que pareça, Amália, a minha história com educação ela é um pouco assim, ela vai sendo por empurrões, assim, sabe? Empurrões. E eu estava um dia em casa, né? A minha esposa falou assim, e aí, Mário, vai fazer o mestrado? Eu falei, rapaz, não sei se eu vou fazer um mestrado, não. Mas, cara, você deu aula aí pro pessoal aí da residência, o pessoal gostou e tal. Por que você não faz o mestrado? Eu falei, eu não sei se eu quero agora, não. Aí eu fiquei enrolando, até um dia que ela falou assim, aí, vai fazer o projeto? Eu vou fazer esse projeto aí. Eu fiz o projeto. Sempre gostei muito de estudar, mas com uma limitação ali de galgar mais e tal. E foi ali que me descobri, né? Ao entrar no mestrado, até propriamente no mestrado, algumas portas foram se abrindo até na parte educacional e tal. E como aqui em Vassouras tem muita essa coisa, né, educacional, muita coisa relacionada à alta complexidade, o mestrado de urgência e emergência, né, que é essa concentração, fez muito sentido para mim, né? Buscar esse mestrado também. E começou a ter muito sentido também ao que eu já fazia ali, começando a minha vida profissional como professor, dentro do curso técnico de enfermagem. Então, foi uma coisa que eu fui elaborando isso, né? Sempre é um processo um pouco mais difícil para mim, posso dizer assim, né? Mas eu fui gostando de estudar cada vez mais, que era uma coisa que eu já sempre tive aptidão, nunca parei, né? Acho que isso também vale a pena frisar, desde quando estava ali com um auxiliar de enfermagem, e comecei até a estudar, Amable, até questão bem legal de se falar. O meu irmão fazia técnico em radiologia, eu não estudava, né? E meu irmão antigamente ele levava algumas peças anatômicas para casa, e eu comecei a estudar anatomia, acho que eu já ia ser enfermeiro mesmo, né? Comecei a estudar algumas peças anatômicas com o meu irmão levando algumas peças anatômicas para casa, né? E aí eu lembro que um dia eu falei assim, vou fazer enfermagem. E outra história bem curiosa, dizer assim, a minha mãe disse para mim assim, você nem nunca entrou no hospital, meu filho, como é que você vai escolher enfermagem, né? E aí é uma das histórias curiosas, e até passei disso tudo, né? E cheguei aí ao mestrado com bastante êxito, né? Claro, conduzido aí pelos meus orientadores, tanto o professor Marco Aurélio, quanto a professora Mônica Carreira, que se aposentou agora recentemente, né? Que nós construímos aí coisas muito boas aí, né? Dentro do mestrado. Aqui na universidade você tem bastante parceria com os professores, né? E uma das parcerias legais, né, que você tem com o professor Cassiano, com outros professores também.
E esse mestrado que você fez resultou numa patente, né? Sim, Fala um sim. pouquinho sobre essa patente, porque a Talvez gente seja. sempre vê os testes que são feitos aqui na universidade, é bem bacana. Fala um pouquinho pra Talvez gente. seja um filho assim bem pródigo, né? Assim, a patente, né? Na verdade, a patente ela começa de uma dificuldade nossa de trabalho, né? E isso é muito colocado dentro do mestrado profissional, né? De ciências da saúde, que é impactar a vida das pessoas, né? Trazer aí algo que beneficie a população. Isso aí é uma coisa fantástica dentro do mestrado, né? Então, dentro do mestrado, algumas disciplinas são muito colocadas para a gente criar produto. Até o que eu faço hoje dentro de sala de aula, né? Vem muito desse aprendizado. E aí, através de uma complicação que tive, né, em hemodinâmica, em vias de acesso, a gente começou a estudar um pouco sobre pulseiras hemostáticas, né? A gente sabia que tinha algumas pulseiras hemostáticas no mercado, né? Muitas até por sinal, e muitas chinesas, indianas, americanas, e aí a gente foi correr atrás para ter uma pulseira nossa, né? Brasileira, vassourense, e que está aí, patenteada, e que o que é bem legal dizer dela também é que é uma pulseira que ainda não é nada industrial, né? Ela é feita numa impressora 3D, né? Conduzida aí pelo professor Adauri, que foi um engenheiro. Tem vários, né? Parceiros, Vários né? parceiros, até para não esquecer, mas o professor Adauri, o professor Adiel, o professor Davi, né? Que ajudaram muito nessa construção. Alguns alunos de iniciação científica também, o Guilherme, a Ana Isabel, que a gente conseguiu chegar nessa pulseira que mesmo impressa numa impressora 3D, ela é uma pulseira funcionante, né? A gente pode dizer isso. A gente já levou ela para alguns congressos, até congressos internacionais, né, da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, muito bem aceito, né? E essa pulseira agora, né, você falou em parcerias, essa pulseira, ela também foi ser estudada pelo professor Cassiano, né, que é um parceiro, já não só de estudo, mas Também de enfermeiro, trabalho, né? também enfermeiro. E nós conseguimos fazer essa primeira patente em 2021, 22, né? E a gente agora tem um mês ou um pouquinho mais, 45 dias, nós conseguimos agora a segunda patente, que é uma reestruturação dessa patente. É um novo conceito, uma nova forma de ver o dispositivo e que a gente está muito, assim, vendo bastante êxito aí para o futuro aí com essa pulseira hemostática radial, né? A gente quer vê-la ainda no mercado, claro, fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Porque isso que ela foi a invenção foi para isso, né? Então a gente imagina que a gente daqui a pouco vai entender que temos uma pulseira aí não só né, chinesa, americana, os indianos aí que vem muito forte nessa área de cardiologia intervencionista, mas que tem uma pulseira também brasileira. Muito bacana essa sua construção, né, de tecnologias em enfermagem. Eu acho muito bacana o enfermeiro, né, fazer pesquisa, fazer produto, desenvolver tecnologia. Mas conta um pouquinho pra gente como que é para você manter essa vida dupla de ser professor de noite e de dia ser, né, de dia e de manhã, ser o responsável técnico da hemodinâmica. São duas áreas muito diferentes, né, de trabalho, e são duas áreas que você faz com muita maestria, né? Como que é ser professor na enfermagem, na psicologia, na medicina, que são áreas parecidas, mas diferentes? Como que é atuar nesse ambiente como chefe de setor, porque é muita responsabilidade? É um desafio, sabe? Porque a gente acaba não parando, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que é isso que dá o certo né, tesão da vida, né? Você conseguir, de fato, né? Estou aqui agora reconstruindo na minha cabeça, né? Tudo que passei, né? Nesse tempo, né? Porque você me fez aí relembrar o auxiliar, o técnico de enfermagem, a graduação. Eu sempre falo muito isso, né? Foi tudo isso que eu pedi a Deus. Na verdade, não foi só isso, não. Veio muito mais, né? E como veio, a gente precisa administrar isso tudo, né? Administrar a parte hospitalar lá, que é a hemodinâmica, que quem não conhece é um serviço de cardiologia intervencionista que já está hoje aqui em Vassouras há praticamente 20 anos, né? Ele começou ali com cateterismo e angioplastia, hoje ele já está para cirurgias muito mais complexas que isso, como a eletrofisiologia, o implante de válvulas. Então, para ser enfermeiro dentro dessa área, precisa ter um quesito de liderança, de gestão, de conhecimento técnico, né?
de clínica, então é um desafio muito grande. E quando a gente vai isso para a graduação, eu digo que talvez esse seja o desafio menor, porque a gente dá aula daquilo que a gente vivencia, né? Daquilo que a gente também acredita que tem como proposta para passar para os alunos. É claro que são diferentes áreas, né? Na psicologia, eu dou aula de psicofarmacologia, né? Até falar ontem dos meus alunos aí que me agraciaram da P2 com uma camisa bonita. Que chique! Difícil, né? P2, psicofarmacologia, tem essa. Mas é uma área que fui crescendo ali, né, na farmacologia. Hoje venho tendo aí alguns frutos, né? Fui convidado aí pela professora Lília em 2022, 2023, para estar dentro da disciplina de farmacologia e isso foi crescendo, já estou na psicofarmacologia e hoje mexendo ali com algumas medicações, algumas indicações clínicas, mas muito apoiado ali para o psicólogo, como que ele deve reconhecer, né, a proposta daquele medicamento, né, os efeitos adversos, né. Então, isso tem sido bastante desafiador, né, porque é uma outra área, da psicofarmacologia, mas dizer que na enfermagem eu acabo tendo um pouco mais de facilidade, porque é aquilo que eu vivo, né, dentro da área hospitalar, e é aquilo que eu tento passar para os alunos ali de expertise clínica, de coisas de gestão, de liderança e de coisas que a gente pode fazer o aluno enxergar, encorajar ele aos desafios que vão vir aí por aí, né? E na medicina é uma coisa também que é muito prática, né? Eu faço muito uma aula que é relacionada a dispositivos também, sondas vesicais, né? Sonda nasogástrica, a parte da cardiologia, que também faço lá algumas coisas relacionadas à eletrocardiografia, que é a parte que talvez mais me chame a atenção, porque é a parte que eu gosto, né? Mas assim, acho que é gostoso, tudo que faço eu gosto muito, né? Então acho que fica fácil, né? Fazer coisas que você de fato gosta, né? Enquanto, assim, aluno, né, do curso de enfermagem também, a gente percebe que cardiologia é a sua paixão e você tem muitos frutos, né, dessa paixão aqui na universidade. Sim. E um desses frutos é a Liga de Cardiologia. É verdade. Que verdade. Assim, é difícil, né, porque além de trabalhar em 2 lugares, você ainda tem esse bebê aí para cuidar, que é um bebê que todo semestre tem um desenvolvimento novo. E como que é para você estar hoje na coordenação dessa liga? Acho que é isso mesmo, a gente vira pai, né? Você falou bebê, né? A gente vira pai aí na parte educacional, né? Na parte científica, porque é fazer o aluno, né, a entender que ele também pode, né? E ele também pode galgar outras coisas. Outro dia mesmo estava mexendo com um aluno, né, não sei se é da sua turma, né? Mas é do 7º período, Josué. E eu falava muito para o Josué, você vai para cardiologia, né? E ali tentando, né, conquistar ali, que o aluno também conquiste outras coisas e veja que tudo isso é bem possível e real, né? E a cardiologia, ela me fascina, né? Então, levar os alunos na hemodinâmica é uma coisa nova, né, para a liga, né? Porque sai o aluno ali daquela coisa teórica, né? E ele vai para uma coisa prática e que ele consiga vivenciar as coisas, né? Eu me lembro que já estava com um aluno e ele falou, mas o processo de enfermagem, isso é muito difícil de fazer. E eu falei, não, é só você acompanhar um dia a gente lá na hemodinâmica que você vai ver o processo de enfermagem acontecer. E é uma coisa que ela se dá natural. É claro que a gente tem muitos desafios ali quanto ao processo de enfermagem, mas é uma coisa que ela é aplicável e é uma coisa que é privativa do enfermeiro. E é legal que o aluno reconheça isso tudo, né, na prática, não fique só na teoria, para ele não se afastar tanto, né, daquilo que é o trabalho do enfermeiro. Uma pergunta, assim, curiosa. Vem aí um doutorado? É uma vontade, é um desejo? Ou vem aí alguma outra novidade? Assim, tem alguns, não posso falar agora, mas tem algumas novidades aí acontecendo, né, em especial aí no Hospital Universitário de Vassouras, mas ainda é um projeto, né? Mas o doutorado, sem dúvida nenhuma, né? A gente que acaba trilhando essa área acadêmica, né? Eu acho que é sempre uma coisa natural, né? O professor precisa se capacitar cada vez mais, né? E capacitar cada vez mais para capacitar mais ainda os profissionais que vão trabalhar no futuro, né? E hoje, né, como passei por isso tudo, eu já estou falando que eu vou capacitar pessoas para o futuro, né?
não imaginava isso há anos atrás, né? Mas hoje eu acho que isso faz total sentido. Se a gente não se capacitar que está aqui na graduação, né, como mestrado, doutorado, outros cursos, congressos, né, que sempre procuro estar presente, né, também lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia Hemodinâmica, já é uma realidade também, né, o enfermeiro do interior do Rio de Janeiro, de Vassouras, né, está ali também do lado de grandes referências. Eu acho que isso também faz total diferença dentro da nossa carreira, né, para que a gente possa construir uma enfermagem melhor, científica, né, e que faça um trabalho de fato organizado e o que a sociedade espera, né, desse enfermeiro. Acho que é isso. Como que foi para você, enquanto estagiário daqui da Universidade de Vassouras? Como que era o Mário estagiário, acadêmico? Como que foi essa fase? Acho que é acadêmico normal, né? A gente quando vira, quer dizer, eu nem dava para falar que virei aluno, que naquela época era aluno, né? Mas dizer que enrolava também, dizia que não tinha conseguido fazer os trabalhos e tal. Eu me lembro de uma situação muito bacana que nós fazíamos um estágio no Rio, né, em Madureira, na clínica lá chamada Herculano Pinheiro. E aí eu sempre fugi muito da área de neonatologia, né? E aí esse estágio era de neo, pediatria ali. E aí tinha lá o nascimento dos bebês, e aí a professora Janaína sempre ficava: quem ainda não fez? Quem ainda não fez? Eu dizia: eu já fiz, tá? Tinha que dar banho no bebê, cuidar da mãe e tal. Eu sempre dizia que já tinha feito e não tinha feito nada, assim, né? Então, histórias de aluno, né? Normal, de todo aluno. Mas, como eu te falei, assim, eu sempre gostei de estudar e, por incrível que pareça, eu gostava muito da área de obstetrícia, do assunto, né? Da parte técnica. Nós tínhamos professores excelentes que impulsionavam, né? Que eu acho que é isso, a gente tem uma marca do professor, né? Quando o professor consegue te colocar num lugar que você enxerga aquele trabalho, né? Eu tinha muito isso na obstetrícia aqui quando eu era acadêmico. Então, aquilo ficava na minha cabeça. Eu gostava muito de saber todo aquele ciclo menstrual e tal, FSH, LH, enfim, isso era um fascínio para mim na época de acadêmico. Mas eu acho que normal, né? Falador, né? Sentava na primeira cadeira, mas falava, atrapalhava os professores, né? Principalmente o professor Eliara sofreu muito comigo, de falar. Que hoje é sua colega de trabalho, colega de trabalho, né? Falava tanto que ela falava: meu filho, para um pouquinho. Mas normal, coisas normais da academia, né? Como que é para você hoje estar numa universidade, né, cheia de egressos, cheia de pessoas que estiveram ali desde o início da sua trajetória, e saber que os seus alunos podem ser, né, seus colegas de trabalho também? Acho que assim, aí isso é uma coisa que é uma potencialidade da universidade, principalmente, eu não conheço todos os cursos, né? Mas é uma potencialidade do curso de enfermagem, né? Acho que até a professora Lília, ela tem sempre muito orgulho, a gente sente isso nela, né? De falar que ela fala: esses são os meus egressos, né? E ela fala isso com muita verdade mesmo. E ela protege a gente com unhas e dentes, né? Isso é uma coisa característica, marcante na enfermagem. Toda visita que chega aqui, ela faz muita questão de falar: esses são os meus egressos. E, por incrível que pareça, nós estamos tendo aí muitos palestrantes, né? Que estão aí em lugares de expressão, né? Recentemente teve uma enfermeira, não vou lembrar o nome dela aqui, mas trabalha lá no Centro de Monitorização do Rio de Janeiro, né? De doenças endêmicas, enfim. E ela também é uma egressa daqui. A professora Lília, mais uma vez, olha, ela é egressa daqui, tá, né, seguiu bem aí na carreira. Então, assim, como o curso de enfermagem detalha muito isso e tem essa essência, né? É muito legal, porque a gente vê ali o professor Cassiano, né, que é um pouco contemporâneo ali na mesma época de formação, o professor Tiago também, eu fui calouro dele, né, e que é um cara também super dedicado aí à construção científica, né, tem vários braços aí. O professor Fernando também, que é um egresso também amigo, que está aí e é também um dos colaboradores da Liga, né, de cardiologia, né. Então, assim, é muito legal. E ver outros egressos, como o professor Sebastião, a própria professora Lília, enfim. Então, isso nos dá a plena certeza, né, de que, até para o aluno, né, dizer isso para o aluno, a plena certeza de que esses egressos, eles são, né,
a grande fortuna da casa. Então, aquele aluno que enxerga isso, né, e que tem a sua potencialidade na área de educação, é entender que ele, daqui a pouco, certamente com o crescimento da universidade, ele, né, vai estar aqui, né, também, né, e como a professora Margarida sempre fala, né, a gente precisa de substitutos, né, assim como ela fala muito isso, daqui a pouquinho é substituição natural, né, professor Mário, Tiago, Fernando, a gente só não quer ser substituído agora, a gente acabou de chegar, sentamos agora. Mais ou menos isso. Eu acho que é bacana essa fala sua sobre o curso de enfermagem, porque a docência é em grande parte composta de egressos. A própria coordenadora do curso de enfermagem, né, a professora Lívia, é uma egressa, né, da primeira turma de enfermagem, está aqui até hoje, né, nessa construção, é um corpo docente muito bacana, é um corpo docente que tem oportunidade, né, e sabendo disso, sabendo, né, de onde você chegou, o que mais te orgulha nessa sua trajetória? Cara, o que mais me orgulha é, de fato, ter pedido tanta coisa e ter chegado tantas outras coisas, né? Mas eu acho que é muito isso. Quando você coloca à disposição, né? Porque às vezes a gente fala isso muito para o aluno, né? Que fica um pouco sem a realidade das coisas. Ah, mas eu estou desanimado. Ah, mas é colocar o que você tem como profissão, aquilo que você tem como ideia, todos os dias em prática, né? E eu acho muito isso também. Quando você quer ocupar algum cenário no futuro, você tem que começar a praticar aquele futuro no presente, né? Então, eu sempre gostei muito, me lembro muito aqui o professor Sebastião chegava com os alunos do curso de medicina para fazer a apresentação do serviço, ele sempre, Mário, você pode apresentar? E eu sempre me colocava ali, eu quero falar, porque eu nem de fato queria ser professor, mas eu acho que naquele momento eu já estava me colocando como um potencial orador de alguma coisa e que eu pudesse palestrar, e que eu pudesse exercer esse poder de lecionar, né? De fazer as pessoas entender algo e conquistar as pessoas por esse entendimento. Eu acho que é muito isso, né? Então, o que veio? Veio tanta coisa que eu acho que essas coisas só vêm porque você se coloca, né, disponível, preparado para aquilo que vem acontecendo, né? Então, recado muito para o aluno é esse, assim, se coloque disponível, aprenda tudo que tem para aprender, né? Eu digo muito que enfermeiro que só sabe enfermagem, nem enfermagem sabe, né? É uma coisa muito que eu aprendi, assim, essa fala, não sei se eu peguei de algum lugar ou se eu realmente internalizei essa fala para mim, mas é muito isso, não dá para ser enfermeiro e não conhecer das coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Na política, na religião, na visão do mundo, né? Porque cada um tem uma visão do mundo, né? Então, a gente precisa entender o outro, entender a gente mesmo, para que a gente possa fazer uma construção legal, né? De profissão, de entendimento e trazer, poder dialogar isso tudo aí para também conseguir fazer as nossas aulas renderem, acontecerem. Acho que é muito por aí, né, Mara? Para encerrar, professor, qual legado você gostaria de deixar para os seus alunos dentro dessa universidade? Acho que assim, é o respeito, né? Como a gente trabalha com pacientes, né? Acho que é muito isso, né, Amado? A gente, quando está no sofrimento, né? E eu sou muito. Eu gosto de fazer essa profissão como profissão de verdade, né? Eu acho que quando a gente se coloca, até estou um pouco emocionado aqui agora com essa finalização, vou me alinhar aqui. Eu acho que a gente, quando se coloca como um profissional de enfermagem, eu sei que tem uma coisa muito cultural, de amor e tal, que isso é legal, é lindo, maravilhoso, mas eu acho que é a sua profissão. Então, se você se propôs a cuidar do próximo, você precisa fazer isso com excelência, né? Então, é uma coisa que eu trago para os alunos. A gente precisa cuidar do próximo e cuidar por excelência, né? Então, não depende se você está bem ou não. Depende que tem uma pessoa agora precisando de você. Então, se eu pudesse deixar um legado para as pessoas, né, para os alunos que fazem a enfermagem, é dizer que talvez a melhor lição que eu tenho para passar é gostar de estar do lado de quem realmente está precisando de uma ajuda, né? E não é sair ajudando todo mundo. Essa é a sua profissão. Se você está diante de um paciente que precisa da sua ajuda, faça ela com excelência, né? Tenta entender todos os requisitos que a enfermagem lhe dá, né?
Eu sei que a gente aqui no curso de enfermagem passa por diversas, né, tratativas como disciplina, né, uma visão holística, uma visão integral do sujeito, né? Uma coisa que tenho gostado muito de trazer para os alunos ali, uma coisa relacionada à cosmovisão, né? Entender a realidade, a nossa realidade, onde a gente vive, e entender também o sofrimento daquelas pessoas e cuidar, né, daquele sofrimento e trazer realmente dignidade, mesmo que seja diante de uma dor, né? Então, para ser enfermeiro, eu acho que é isso, né? E se eu puder deixar esse recado final, é gostar realmente de pessoas, né? E como falei, né, para ser enfermeiro, nem enfermeiro, né? Não precisa entender de enfermagem, precisa entender, acho que talvez de pessoas. E aí eu acho que isso faz total diferença. E aí, de todas as técnicas que você aprende, né, na universidade, pulsionar uma veia, aspirar um tubo, fazer, né, lá na cardiologia intervencionista, que a gente faz tanta coisa diferente, né, isso vem com o tempo, né, as habilidades, né, que a gente chama de hard skills, elas vêm com o tempo. Mas a soft skills, ela precisa ser sempre trabalhada em conhecer o emocional, né, em conhecer, né, ter mais inteligência emocional, para que, de fato, a gente cuide não só dos pacientes, né, mas digo também cuidar das pessoas que trabalham com a gente, né, porque as pessoas que trabalham com a gente também precisam ser cuidadas assim como os pacientes, porque é eles que também que cuidam de pessoas. Acho que esse é o recado final para Muito obrigada por participar, nosso podcast aí. Dessa entrevista com a CCOE. A gente está muito feliz de poder te entrevistar, poder conhecer a sua trajetória, poder valorizar você enquanto egresso. Para a gente é um privilégio poder fazer esse podcast. E para o pessoal que está assistindo, né, o nosso podcast, vão ter mais episódios. Assistam os episódios dos outros cursos também. E a CCOE vai continuar aí ativa nesse projeto lindo que é o podcast do egresso. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecer você, a Bárbara, sempre uma aluna muito empenhada, né, em fazer, né, coisas diferentes, não estar só ligada ali à parte acadêmica. Isso é importantíssimo, né? Acho que isso é a construção realmente acadêmica, liderança, gestão, aquela coisa toda, né, que a gente fala que o aluno precisa ter. Mas eu fico muito aqui agradecido à Universidade de Vassouras, né, por abrir esse espaço, né, e aí a gente conseguir trazer, né, perspectivas para os alunos, né, para os futuros profissionais, e acho que isso é importante, né? E sempre que precisar, né, eu estou disponível para esse desafio. Tá bom? Muito obrigado.